O café é uma bebida que entra na vida de muitas pessoas, seja pelo estímulo energético, pelo gosto e até pelo vício que acaba acontecendo por causa da cafeína. Mas tem um assunto que é conflitado entre os amantes do café e que se você toma, você também tem um lado de preferência, que é tomar café com ou sem açúcar. Se a gente medir os dois comparando saúde, o ganhador fica bem óbvio. O açúcar é muito calórico, ele não tem o estímulo de energia que combina com o café, já que ele é momentâneo, e consumir café com açúcar a longo prazo pode trazer algumas complicações como diabetes e também obesidade. Inclusive, uma medida extremamente interessante é que para alcançar 200 calorias usando o café com açúcar, você precisa consumir cerca de 6 xícaras de café. Agora presta atenção, para você consumir as mesmas 200 calorias, mas agora usando café sem açúcar, você precisa inacreditavelmente consumir 90 xícaras de café. Sim, são 90 xícaras de café. É um resultado um pouco bizarro, talvez ele seja levemente diferente, já que fui eu mesmo que fiz as contas, mas ainda assim não tem como tirar essa diferença esmagadora em números. Mas agora vamos passar de lado essa questão toda de saúde, que é uma coisa que a gente já faz muitas vezes, e vamos pensar somente no gosto do café. Será que realmente vale a pena trocar o doce pelo amargo? Bom, você pode me chamar de Guinho Linzena e hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina que eu fiz e como foi passar 20 dias tomando café sem açúcar. Eu vou ser sincero com vocês que eu odeio o amargo e eu odeio o gosto puro do café. Mas sendo um pouco mais sincero ainda, na verdade eu odiava café até mesmo com açúcar. Quando eu era criança eu não curtia muito, mas depois, com o passar da adolescência, eu passei a curtir e consequentemente consumir com muita frequência. Bom, e a verdade é que as células que a gente tem na língua, as nossas células sensoriais, essas que sentem o gosto, elas estão num ciclo constante entre morrer e renascer, morrer e renascer. E é necessário em média apenas 2 semanas para que essas células estejam completamente diferentes do que elas eram 2 semanas atrás. Então dá pra falar que isso explica o motivo da gente às vezes passar a gostar de coisas que a gente detestava antes. Talvez seja essa a relação que eu tive com começar a consumir o café. E também é esse o critério de base que eu tô usando para essa jornada aqui. Bom, lembra que a gente falou de descartar a saúde de lado? Eu acho que saúde é importante, só que eu já não consumo mais café com açúcar, eu consumo ele com adoçante, por isso que eu quis ressaltar aquele ponto. Mas em questão de gosto, o desafio continua o mesmo aqui. Eu usava uma coisa para adoçar o café e eu quero deixar de usar ela para consumir apenas o café puro. Então vamos lá para as especificações desse desafio aqui. No caso, no meu café eu coloco 6 gotas de adoçante. E o que eu pretendo fazer aqui é progressivamente ir diminuindo 1 gota de adoçante até que reste 0. Ou seja, depois de 6 dias estarei consumindo apenas o café puro. Depois desses 6 dias ainda vão restar 14 para que eu complete os meus 20 dias. E esses 14 sim eu vou passar tomando café totalmente puro, que é justamente as 2 semanas necessárias para que as nossas células se renovem. E é óbvio que depois de tudo isso eu vou mostrar o resultado para vocês. Bom, então vamos lá para a passagem dessa jornada. Esse aqui era o primeiro dia que eu tava tomando 6 gotas de café. Não, calma, não é isso não. Esse aqui é o primeiro dia que eu tava tomando com 6 gotas de adoçante. E pra ser sincero, não tem muito o que falar aqui. Afinal, é o café que eu já tomava todo dia. Então tem o gosto do café que eu tomava todo dia. Ele tá normal. Bom, aqui já sou eu tomando café, só que agora com 4 gotas de adoçante. Eu decidi fazer essas passagens de dia porque eu acreditava que o gosto não ia ser muito diferente de um pro outro, mas com 4 gotas de adoçante eu já começava a sentir o café um pouco mais amargo e realmente fazia falta. Dá pra levar até em conta que talvez seja uma coisa até mais psicológica, já que eu sabia que eu mesmo estava diminuindo as gotas de adoçante, mas, bom, eu senti o gosto e espero que eu não seja maluco só. Bom, e aqui finalmente temos eu tomando café com apenas 2 gotas de adoçante. Aqui acontece uma coisa bem curiosa, que quando eu passei a colocar apenas 2 gotas de adoçante, para ser sincero, eu já não estava mais sentindo doce nenhum no café. E eu achei que ia ficar mais amargo ainda, só que quando eu fui para 0 gotas de adoçante e comecei a tomar só o café puro, eu percebi que era um gosto extremamente parecido com 2 gotas de adoçante. Para mim, pelo menos, isso significou que depois das 3 gotas de adoçante eu podia ter passado direto para nada, porque não fez tanta diferença. Mas ainda assim eu decidi seguir desse jeito, porque foi o jeito que eu planejei. E eu vou deixar aqui alguns trechos de um vídeo que eu gravei enquanto eu tava nesse processo, para ter uma opinião ainda mais realista. E aí, tudo bom? A gente precisa conversar. Inclusive eu nem sei o porquê que eu tô usando fone. Na verdade, parando pra pensar, eu vou colocar o fone sim, porque é bom que eu gravo o vídeo até escutando uma música aqui. Eu mostrei aí pra vocês as gravações dos últimos dias, de como foi passar de 6 gotas para 4, se eu não me engano, depois para 2. Mas aconteceu uma coisa nesse meu tempo, provavelmente deve ter dado pra perceber, talvez no meu rosto, alguma coisa do gênero, mas eu fiquei muito doente nesse tempo. E aí, consequentemente, foi um pouco mais complicado fazer esse objetivo, então eu meio que fui de uma forma um pouco mais irregular, eu não passei exatamente
com uma gota a menos para cada dia, mas tem alguns detalhes que é legal passar aqui. Estou tomando aqui o meu café. E acreditem ou não, nesse momento ele já está sem nada, só o café realmente puro. O que acontece é que lá pelas 3 gotas já fica bem difícil sentir qualquer gosto doce vindo do café. Então, das 3 gotas para 0, praticamente não teve diferença. É o gosto amargo, mas não o gosto amargo de sempre. O café ele mudou um pouco em relação ao que eu senti o gosto dele antigamente, mas não significa que ele tá bom ainda. É muito e muito mais tranquilo de tomar do que era antigamente, mas ainda é bem amargo. Oi, eu não sei se deu pra perceber enquanto eu explicava o vídeo e tudo mais, mas sim, eu mesmo sou o Gin depois desses 20 dias dessa minha jornada. Sim, desde o começo do vídeo. E finalmente eu vou trazer pra vocês meus resultados e evoluções depois disso. Bom, uma coisa bem boba é que fazer café sem açúcar é ligeiramente mais prático, já que você não vai precisar de uma colher pra mexer depois, enfim, não vai sujar uma colher. É uma coisa bem boba, só que eu reparei, querendo ou não. Mas o detalhe mais importante é que nesse processo inteiro eu senti uma sutil diferença no gosto do café. E é meio difícil explicar ela, mas eu juro que eu vou tentar. Olha, o meio desse processo talvez tenha sido um pouco conturbado, porque eu comecei tomando café pelo café de máquina, mas eu também sentia que conforme eu ia diminuindo as quantidades de adoçante, esse café ia ficando cada vez mais fraco. Por isso, no meio desse processo, eu passei a fazer café na cafeteira italiana, só que aí depois de um tempo eu senti que também foi enfraquecendo, e aí eu tentei mudar qual café eu usava. E para ser sincero, eu tive um resultado satisfatório, mas eu acho que dá para ter ainda mais se eu pesquisasse cafés um pouco mais finos para usar nesse processo. Afinal, isso é uma coisa que todo mundo que toma café sem açúcar fala, que você vai passar a dar mais valor para que tipo de café você está usando para fazer. Bom, e a descoberta que eu fiz, que eu contei no comecinho desse trecho, é que parece que na verdade o doce mascara um pouco do gosto do café. Quando você tira totalmente o doce do café, você começa a dar mais atenção somente ao café e começa a perceber um gosto diferente que existe nele, que vai nascendo ali dentro do amargo. E eu sei que pode parecer meio estranho, mas é mais ou menos no MasterChef quando um chefe fala que tem um ingrediente cobrindo o sabor do outro porque é muito forte ou coisa do gênero assim. Para mim, pelo menos aqui acontecia a mesma coisa. Bom, deixa claro que a relação que eu tenho com esse gosto novo que eu meio que descobri é um pouco estranha. É um gostinho legal, mas não é um gostinho extremamente gostoso também. Ainda assim, eu dou valor para consumir ele todos os dias e não, eu não voltaria a consumir café com açúcar. E por que não é meio complicado explicar também. Mas é como se eu percebesse que o café com açúcar é sinceramente mais açúcar do que café. E eu sei que se for para consumir açúcar, eu com certeza tenho a oportunidade de fazer isso em diversos outros alimentos, como sei lá, um bolo muito bem recheado. Deixa eu pensar em mais coisa, calma que isso não tava no roteiro não. Enfim, algum tipo de sorvete com um monte de açúcar e por aí vai. Resumindo, eu comecei a dar mais valor de experimentar somente o gosto do café. Minha recomendação é que você também tente fazer isso, e é claro que essa experiência, essa passagem é bem dolorosa, mas ela tem um resultado que é, para dizer no mínimo, interessante. Também é legal porque é um caminho sem arrependimentos. Caso você comece a fazer e de jeito nenhum goste do café sem açúcar, você pode simplesmente depois parar e voltar a tomar seu café com açúcar. Mas a dica real é que eu acho que você devia dar uma chance para qualquer coisa que você não gostava quando era menor, ou só um pouco antes, porque talvez agora você passe a gostar. Afinal, assim como nós, nossos gostos também mudam. Bom, esse daqui foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e obrigado.